envelope com seu vice, José Maricato. Candidata, boa noite. Boa noite. Agradeço ao senhor de primeira mão, candidato, por ter aceitado e participar aqui do projeto Nilson Antônio, juntamente com o senhor. Boa noite, obrigado por estar recebendo no espaço de vocês. A candidata Lívia Lopes, Lívia Cardoso Lopes, nasceu em 21 de fevereiro de 1984, em Goiânia, Goiás. Filha de Hernani Lopes e Edmar Lopes, é irmã de Cristiana e Thaís, e mãe de Frederico e Benício. Graduou-se pela Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, no ano de 2007. Advogada com especialização em Direito Ambiental e do Agronegócio. O seu vice, José Diniz Maricato, nasceu em 4 de maio de 1955, na cidade de Itapatinga, São Paulo. Pai de 5 filhas, 10 netos e uma bisneta. Há 17 anos casado com Ubiraíza Maricato, com quem tem uma filha. Formou-se em administração com especialização em gestão financeira e pessoal na Associação de Ensino de Itapatinga em 1981. Então, a apresentação feita aos candidatos, eu queria começar, candidato, explicando para a senhora como nós vamos, no decorrer da nossa entrevista, dividir tanto os planos de governo da senhora, como as perguntas enviadas pelas pessoas. Dividiremos em 4 blocos. O primeiro bloco será, nós vamos comentar 5 pontos do plano de governo dos candidatos. O segundo bloco, ela vai responder 5 perguntas enviadas por vocês. O terceiro bloco, a gente volta com os pontos do governo dela. E encerramos no 4º bloco, novamente com as perguntas de vocês. Candidata, a gente vai dar início agora ao primeiro bloco, que é o plano de governo da senhora. E o primeiro plano de governo aqui, ponto que eu separei, candidata, é sobre emprego e renda. No plano de governo da senhora, a senhora colocou lá que vai colocar o polo industrial em funcionamento. Quais as medidas a senhora vai tomar para colocar o polo industrial para funcionar, candidata? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, através dessa live. E agradeço muito o convite de estar aqui participando com vocês, tanto eu quanto o Maricato, nessa reta final de campanha. Nós achamos que é de extrema importância para que os nossos eleitores possam avaliar, né, com consciência, para auxiliar aí na escolha do próximo gestor do nosso município. E respondendo a sua pergunta, essa pergunta do polo empresarial, eu tenho um conhecimento de causa, né? Digamos assim, porque acompanhei o polo desde a idealização desse projeto, como também da sua implantação. E estive até maio deste ano como diretora-presidente. E o que nós faremos, né, diante de todo esse contexto? Hoje, qual é a realidade do polo empresarial? Toda a documentação, toda a burocracia que era necessária para que a gente tirasse do papel, ela já está regularizada. Todas as licenças, licença ambiental, licença de implantação da rede de energia, da questão da água, do esgoto, né? Quem faz a gestão e quem fará a implantação de tudo isso é a Companhia de Desenvolvimento Econômico, que nós chamamos de CODESAD, né? Que fará toda essa infraestrutura. Então, hoje, toda essa documentação se encontra pronta para ser registrada em cartório, já está lá, e fazendo esse registro, já podem ser regularizadas as matrículas para venda, né? Porque eu não sei se você sabe, é com o dinheiro da venda desses lotes que vai ser, claro, oferecido com valor bem abaixo do valor de mercado. Foi feito um levantamento do valor da infraestrutura para fazer o asfalto, para fazer energia, a água, né? E aí esse valor será dividido por cada lote e é isso que o empresário vai arcar para que seja feito, para tirar um pouco, né, da sobrecarga
da prefeitura, para a prefeitura não ter que arcar, porque ela já fez a doação do lote, né, que é uma área grande, uma área nobre do município. Então, enfim, é só isso que está faltando. Agora vai, né, da boa vontade e da dedicação do próximo gestor para fazer o registro das matrículas individuais no cartório, para que o polo empresarial saia do papel e deixe de ser um sonho e passe a ser realidade. Então, todos podem confiar, né, que isso vai acontecer na nossa gestão, porque tudo que precisava ser feito foi. Então, candidato, toda aquela parte burocrática já foi praticamente resolvida. Está tudo pronto, está tudo pronto. Já está em cartório, né, para ser implantado. Só mesmo fazer o registro individual das matrículas, né, para poder ser implantado. Muito bem, candidato. É bom ressaltar que 99% do controle dessa companhia é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Sim, é porque o que acontece? A Codessag, ela é uma sociedade de economia mista, onde há a parceria do poder público com a iniciativa privada. E o grande acionista majoritário dentro da sociedade é o município. Então, o município é detentor de 99% das ações, né, das cotas do polo empresarial. Então, é um município que, no início, fez todo o repasse financeiro para que fosse acontecendo, né, essa parte burocrática. E agora, com a autorização, né, da venda dos lotes, é que vai começar a entrar recurso próprio dentro da companhia, para que a companhia faça a gestão e realize a infraestrutura. Muito bem, candidato. No outro ponto, candidato, de emprego e renda, que me chamou a atenção, é que a senhora colocou lá que vai apoiar o fortalecimento do comércio local e a valorização dos microempresários e microempreendedores individuais. De qual forma a senhora vai olhar para esses mais pequeno que está começando, candidato? Qual a forma que a senhora, como gestora do Executivo Municipal, vai ajudar essas pessoas que estão iniciando ali e precisam muito da ajuda da Prefeitura? Sim, existem diversas formas, né, de você estender a mão para esse microempreendedor, para o empreendedor individual, que é MEI, né? Hoje nós temos muitas pessoas, muita prestação de serviço que são MEI no nosso município. Eu acho que o primeiro passo é fazer um levantamento. Porque, às vezes, a própria população não sabe quais são os serviços que são ofertados no nosso município. E acabam buscando em outros municípios, ou até mesmo em Goiânia, prestação de serviço que nós temos hoje dentro do nosso município. Então, nós precisamos fazer, né, de primeiro momento, fazer esse levantamento e mostrar, né, para a população que nós temos todos os serviços e quais são esses serviços. E buscar também, né, ajudar, não só na publicidade, a gente tem aí também muitos microempreendedores dentro do município que movimentam o PIB do município, a economia do município, que trabalham apenas com o e-commerce, né? Porque hoje depois, principalmente depois da pandemia, a gente vive uma realidade diferente no comércio, né? Tem muito comércio de varejista que ele existe só no mundo online. E a gente precisa também, né, dar visibilidade para esses empreendedores do nosso município que vivem do e-commerce. Né? Nós temos muitos empreendedores que têm empresa não só aqui, mas existem filiais também, tem muitas pessoas que são do ramo de facção, que estão na 44, né, que até exportam para outros estados, né, e que a gente precisa dar essa visibilidade e ver também qual é a realidade, qual é a necessidade. Nós, o Maricato, como eu, nós visitamos todo o comércio local, ouvimos as pessoas para ver as necessidades de cada um, né? E porque eu acho que isso, o gestor, esse plano de governo que nós apresentamos, ele é um plano de governo que foi construído a muitas mãos, a muitas cabeças, muitas pessoas de todas as áreas, né? Dentro da realidade mesmo do nosso município. E nós também não podemos deixar de destacar a questão dos feirantes, né? Porque são também empreendedores que aquecem o nosso comércio. Nós temos a feira de quinta-feira, temos também a feira de sábado, que infelizmente ela já está praticamente, acabou, né? E a gente precisa resgatar, dar um apoio, um incentivo para esses feirantes.
fazer a feira coberta, porque logo iniciaremos o período chuvoso, graças a Deus, né? E nós precisamos também realizar essa feira coberta para que quando entrar esse período chuvoso, os feirantes não fiquem prejudicados. E também não é só a cobertura, é ter um espaço digno, com banheiro, com energia adequada, com as barracas, né? Padronizando as barracas. Cada um tem o seu local, né? Para facilitar a vida desses feirantes. Enfim, então existem diversas formas da gente estender a mão. Tem também a questão da gente dar prioridade para os comerciantes locais participarem dos processos licitatórios, porque nós sabemos que hoje nós não compramos uma caneta, né, no poder público, administração pública, sem que seja realizado a licitação. Então, que a gente vai também dar a oportunidade para que os comerciantes locais participem do processo licitatório. Enfim, nós queremos e tenho certeza que, se eleito formos, vamos aquecer o comércio local das mais diversas formas. A senhora vai dar mais visibilidade para essas pessoas, tanto delas estar participando de licitações, né, que eu vejo hoje, cara, a dificuldade, né, de quem está começando, principalmente, de participar da licitação. Sim, e orientar, porque tem muitos empreendedores, né, muitos empresários que às vezes deixam de participar porque tem uma certa dificuldade com a documentação, né? Então nós vamos ter uma equipe especializada na prefeitura, que eles vão poder ter confiança, uma equipe técnica que vai estender a mão e organizar toda essa documentação para dar o maior número de publicidade possível, né? Para que esse empreendedor possa participar. Muito bem, candidata. Nós vamos para o segundo ponto agora do plano de governo. Eu selecionei um ponto no tema saúde, no plano de governo da candidata. Selecionei 2 pontos que eu acho que me chamam muita atenção, candidata. A senhora quer criar uma ouvidoria municipal da saúde, candidata? Como funcionaria essa ouvidoria? Sim. É porque a ouvidoria, ela é um braço de um dos programas da saúde, que é o nosso carro-chefe. Nas nossas propostas, né, na nossa cartilha aí, acho que toda a população viu, nós temos um programa que chama Saúde Fácil. E a ouvidoria está dentro do Saúde Fácil. O que é esse projeto, esse programa Saúde Fácil? É a saúde na palma da mão. O que seria isso? Nós saímos do mundo analógico e hoje vivemos o mundo digital. E é isso que nós queremos fazer na saúde. Nós vamos sair da forma analógica de fazer a gestão da saúde pública e passar para uma saúde digital, onde em um aplicativo, que ele já é factível, nós já fizemos um levantamento de empresas que prestam esse serviço dentro do Ministério da Saúde e que já desenvolveram esse projeto, esse aplicativo, em vários outros estados, em prefeituras daqui de Goiás e em vários outros estados, a exemplo do Tarcísio em São Paulo e do João Campos em Recife, que são gestores que estão à frente do seu tempo, né, e que já implantaram isso e que deu certo. Como que funciona? No aplicativo, né, Saúde Fácil, você vai fazer o seu cadastro e lá no cadastro, com todos os seus dados, você vai marcar consulta pelo aplicativo. Você vai escolher se você quer uma consulta online ou se você quer uma consulta presencial, né? Facilitando, por exemplo, o acesso daqueles moradores que estão em pontos mais difíceis, mais distantes da cidade, da UBS ou do hospital, e até mesmo aqueles que moram na zona rural, de poder ter um acesso mais rápido e mais eficiente na saúde, sem precisar se deslocar, porque às vezes é uma consulta simples, né, de uma questão de saúde simples, e que ele vai escolher ali e pode fazer essa consulta online. Dentro da própria consulta, o médico, ouvindo o paciente, vai direcionar se ele precisa passar por um atendimento presencial, ou ali mesmo já solicita o exame e já fica tudo no sistema. E se precisar de uma medicação, já vai direcionar para a farmácia, e nós teremos uma farmácia popular, onde o médico prescreveu, e já vai chegar o nome dele com a medicação lá direto na farmácia. Quando ele for retirar o medicamento dele, já vai estar no nome, ele só vai apresentar
o seu QR Code, já vai fazer retirada desse medicamento. Então, enfim, facilitando todo esse acesso, né? Desburocratizando o atendimento, evitando com que as pessoas se desloquem e às vezes vai com um problema simples, uma conjuntivite, ou com a dor de cabeça, e às vezes saia lá e entre em contato com outros pacientes que podem trazer outras contaminações, né? E além do que, chegando lá na questão da ouvidoria, além do que esse sistema também da saúde, ele registra todos os pacientes e todos os atendimentos de forma direta e online. E os recursos hoje, tanto os recursos da saúde quanto os recursos da educação, o valor do repasse que é feito do governo federal e do governo estadual, são repasses feitos de acordo com os atendimentos, com as demandas que o município tem. Então, fazendo esse registro online no sistema, o que vai acontecer? A demanda vai estar online. Então, automaticamente, vai aumentar a receita do município. Por quê? Porque quando você deixa no analógico, é uma correria, né? E fica dependendo dos funcionários lançarem no sistema. E, às vezes, um funcionário entra de férias, ou às vezes adoece, e acaba que esse sistema analógico, de ficha, de ter que lançar no sistema, ele fica um sistema mais moroso. Então, demora a chegar a informação no Ministério da Saúde. Com essa demora de chegar a informação, também demora um pouquinho o dinheiro a entrar. Então, acaba que entra menos verba por conta dessa inconsistência dos dados, né? Entendi. Não querendo aqui criticar o servidor, porque eu conheço boa parte dos servidores da saúde, são todos extremamente competentes, todos os servidores do nosso município, todos dão o seu melhor para poder atender a nossa população, mas é porque às vezes é desumano, né? O servidor está sobrecarregado e ele não consegue lançar esses dados no sistema. E aí entra a ouvidoria. Por quê? Porque a ouvidoria também vai ser, no próprio aplicativo, você pode registrar de forma anônima ou até mesmo se identificando o atendimento que você teve. O atendimento foi satisfatório? Não foi satisfatório? O que foi bom? O que foi ruim? Por quê? Porque a ouvidoria, ela vai também não só servir como um ponto de reclamação, mas também um ponto para a gente fazer a avaliação do servidor que está prestando o serviço. E para que nós possamos também, através da meritocracia, bonificar o servidor que está dando o seu melhor. Então, o servidor também, né, que no final do mês que a gente fizer a avaliação de todo o atendimento, porque nós queremos implantar não só na saúde, mas todos os serviços públicos que são ofertados pelo município, nós queremos implantar a avaliação online, que a pessoa passou pelo atendimento do recepcionista ao médico, né, ou do professor, o próprio usuário é que vai fazer a avaliação do serviço que está sendo ofertado. Por quê? Porque a gente vai poder acompanhar em tempo real como é que está a qualidade do nosso serviço, poder corrigir os erros que porventura tivermos e também de bonificar aquele servidor que está desempenhando bem a sua função. Candidato, outro ponto que eu queria que a senhora comentasse na questão da saúde, que me chamou a atenção, é que a senhora quer construir e implementar a Vila da Saúde. Como funcionaria essa vila? Porque eu vi que lá tem várias especialidades num só lugar, candidato. Como funcionaria? Sim. Aqui, o que é a ideia? A Vila da Saúde é como se fosse um VaptVupt da saúde, né? Se a pessoa se deslocar e no mesmo local você ter todos os atendimentos de saúde. Então, você vai ali, você vai passar pelo prédio da Secretaria da Saúde, se for para resolver algum problema administrativo, você vai ter o prédio da Secretaria da Saúde ali. Ou então, você precisa passar por um atendimento médico especializado, onde a gente colocou aí, que é o nosso centro de reabilitação, né? Que a reabilitação aqui, ela é uma reabilitação tanto física quanto psicomental, entendeu? Com todas as especialidades médicas. Então, a pessoa precisa passar por um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, todas as especialidades estarão ali, nesse centro de reabilitação. E também os exames, né? Hoje nós não temos no nosso município os exames de imagem. E os exames mais simples de imagem, como raio-x, ultrassonografia, nós temos aparelhos de última geração a preço acessível. E que a gente consegue criar a sala que é necessária,
tudo na Vila da Saúde. Por quê? Porque aí o paciente, ele passou pelo atendimento médico, foi solicitado um exame, ele ali de pronto já faz, já realiza esse exame, até para facilitar no diagnóstico médico, né? Teremos também a farmácia, para a gente tirar a farmácia popular de dentro da UBS, de dentro do hospital, para que as pessoas vão direto lá na farmácia, um local próprio só da farmácia, para ele retirar o seu medicamento, e também o atendimento odontológico, né? Hoje nós temos odontologia básica no nosso município, mas nós fizemos um levantamento e pelo porte do município hoje, a gente já consegue ter uma odontologia especializada, que é com mais 2 especialidades, né? Tanto a parte aí de canal, também quanto a parte de periodontia, já encaixa dentro do porte do município para ser implantado. Então, também o atendimento odontológico, né, será prestado tanto da atenção básica quanto da atenção especializada. Enfim, é prestar um serviço de saúde de qualidade, tentando fazer a saúde de forma preventiva, né? Que ela é uma saúde mais barata e é uma saúde que evita muitos problemas. E terá também um acompanhamento do agente social. Quer dizer, quando se fala do atendimento da saúde por via digital, né, a implantação desse serviço demora 9 dias. Só 9 dias. Nós tivemos reunido com um representante, né? Em 9 dias ele põe no sistema. E você já pensou, eu aqui, entrar pedir uma consulta e eu ter o dia e a hora marcada? Pelo próprio aplicativo. Para mim voltar pelo mesmo canal? Já pensou que facilidade? Funciona hoje com os planos de saúde. Né? Os planos de saúde particulares já têm esse tipo de prestação de serviço. Exatamente. E na própria pandemia, Justamente. a maioria, né, foi Ao dessa invés de forma e deu você- certo, né? Deu certo. Ao invés de você aqui ir ao hospital, pedir a consulta, se ele determina lá um exame, você tem que deslocar lá para Goiânia, ir de manhã e voltar à noite. Por aqui tudo será determinado do exame tal, sem problema nenhum. E o que é mais importante, terá um controle absoluto do remédio. Remédio dentro da farmácia popular, de qualidade, de laboratório de primeiríssima linha. E mais, o agente social representando o governo fará visitas periódicas ao paciente local, para ver como é que ele está tomando, qual está sendo o efeito, se precisa melhorar, se precisa alongar. Essa visita é super importante. Que é o trabalho das agentes de saúde, mas nós vamos aumentar e incrementar a equipe, que o município cresceu, né, para que seja um apoio, né, também para as agentes comunitárias. Vamos agora, candidato, comentar o terceiro ponto do seu plano de governo, que é a educação. E lá a senhora, no seu plano de governo, está registrado que a senhora quer implantar o programa Mãe Crecheira. Isso me chamou muita atenção, candidato. Como funcionaria esse projeto? Assim? Mãe Crecheira, vamos lá. É um dos projetos assim que dentro do nosso plano é o meu preferido. Porque o que acontece? Hoje, dentro do nosso município, Pablo, nós sabemos a realidade da demanda de vagas no CMEI. Né? E eu sempre digo que a primeira infância, que vai aí do 0 aos 7 anos, é a fase mais importante da vida do ser humano. E a psicologia explica isso, né? Que a formação da personalidade do ser humano, ela se dá até os 7 anos de idade. Então, nós precisamos dar um apoio importantíssimo para essa fase de desenvolvimento das crianças. E hoje nós temos um CMEI no nosso município. O CMEI, ele não comporta mais extensão, né? Todas as vagas que estavam à disposição já foram preenchidas. Temos uma lista enorme, uma demanda enorme de vagas de pessoas que precisam. E até que se construa um novo CMEI, que coloque esse CMEI em funcionamento, com toda a burocracia que a gente sabe que existe, né, no poder público, isso demora de 1 ano e meio a 2 anos. Então, seria uma solução a longo prazo, digamos assim, né? A construção, implantação e funcionamento do novo CMEI é uma solução a longo prazo. E o Mãe Crecheira vem para ter uma solução imediata, uma solução a curto prazo,
Porque o que é? Tem muitas mães hoje no nosso município que buscam auxílio em outras mães da sua confiança. Seja uma vizinha, seja um parente que está ali, que é a mãe para poder trabalhar, né, e sustentar a sua família. Ela deixa a criança com a pessoa da sua confiança, às vezes tem que tirar parte do seu salário, né? Às vezes tem mãe aí que ganha salário mínimo, que tem que tirar 300, 400 reais desse salário para pagar essa pessoa, para ficar com seu filho ou sua filha. E o Mãe Crecheira entra aí. Nós vamos cadastrar essas mães que já prestam esse serviço na nossa comunidade. E a equipe multiprofissional da assistência social e da educação vai acompanhar de perto. E nós faremos também uma parceria com o aval do Ministério Público, para que o Ministério Público também acompanhe, né? Por quê? Porque vai ser feita uma avaliação da residência dessa pessoa, quantas crianças que ela vai conseguir atender, e nós iremos oferecer todas as refeições que são oferecidas no CEMEI, também serão oferecidas para essas crianças que fazem parte do programa Mãe Crecheira. E aí essas mães não terão mais essa despesa, que é o município que vai fazer, né, realizar o pagamento dessas mães que estarão cadastradas. Ou seja, é benefício para a mãe, que vai deixar de ter despesa, e também são mais empregos e mais renda que nós estamos gerando para o nosso município com a contratação dessas novas mães que vão ficar de carteira assinada, né, dentro como MEI, dentro do nosso município. Enfim, então é um programa que vai dar uma solução imediata, né, para esse problema, facilitando e deixando que as crianças, que o nosso olhar especial é para com as crianças. Então as crianças, tem muitas crianças que ficam sozinhas em casa. Tem irmãos de 10 que ficam com o irmão de 8 e 6, né? Porque para a mãe poder trabalhar. Então essas crianças vão deixar de viver uma situação de vulnerabilidade, de risco, né? Porque vão estar acompanhados pelo programa Mãe Crecheira. E o município terá um olhar muito especial para isso. Na medida que isso vai tendo sucesso, vai se evoluindo, vai se ampliando. Essas crianças vão ter a sua convivência dentro de um lar, de pessoas devidamente qualificadas. Viu? E as mães também, pelo seu relacionamento, vão ter um horário um pouquinho mais espichado, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, porque tem um relacionamento amigável com aquela, vamos dizer assim, babá, né? Babá. Muito bem. Candidato, outro ponto que eu queria que a senhora comentasse é sobre a construção de salas para videoteca, artes, brinquedoteca. Como vai funcionar esse espaço? Porque assim, nós temos alguns espaços hoje, né, dentro do CEMEI, dentro da escola, e a gente precisa incrementar, né, essas salas. Por quê? Porque a educação, ela não é só uma educação de transferência de conhecimento, mas a educação visual, ela faz parte, né, audiovisual, ela faz parte do desenvolvimento da criança. A parte lúdica, né, a criança, ela aprende muito com a parte lúdica. Mas a questão principal que a gente colocou no nosso plano de governo é a questão da inclusão, Pablo. Nós precisamos fazer a inclusão dos diversos problemas hoje que nós temos das crianças portadoras de necessidades especiais, né? De crianças que são atípicas. Porque não é só você montar a questão da infraestrutura da sala. A infraestrutura, ela é bacana? Ela orienta, ela facilita o trabalho do profissional, mas para isso também nós temos que ter profissionais de qualidade, profissionais capacitados, que fizeram cursos para tratar cada especialidade, seja o autista, seja a criança surda-muda, seja a criança que tem deficiência visual, ou que nós estamos vivendo uma era, né, de crianças com TDAH, enfim. Então também a gente preocupar com trazer a capacitação desses profissionais, desses professores de apoio, para que as crianças desenvolvam de uma forma adequada. Então a sala seria um sistema inclusivo e também proporcionando que as demais crianças possam ter acesso. Muito bem, candidato. O próximo ponto a ser abordado, candidato, é sobre a habitação. No plano de governo da senhora,
A senhora colocou lá que vai implementar um programa de habitação de interesse social. Como funcionaria esse programa, candidata? É o seguinte, Paulo, porque o que acontece? Nos últimos anos, no nosso município, os programas habitacionais que nós tivemos foram programas habitacionais do governo federal e do governo estadual, né? O Residencial Santo Antônio, ele é um programa que é do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. E o residencial, lá no Residencial Ipanema, né, foram construídas algumas casas, que foi um programa do governo estadual, que é a Minha Casa a Custo Zero. Então, foram programas que não, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que são extremamente importantes, né, que eu acho que a gente tem que correr atrás, o gestor tem que correr atrás para fazer acontecer. Mas nós não temos um programa próprio, com recurso próprio do município, um programa que foi elaborado, implantado e executado unicamente pelo município. E nós temos um programa que chama Programa Morar Melhor, né? Que é justamente isso, para atingir esse interesse social. Que é, o Programa Morar Melhor são construções de casas residenciais, que nós fizemos um levantamento para que a gente faça um aproveitamento melhor do espaço, ao invés da gente construir ali no mesmo local casas individuais, a gente construir casas pré-moldadas como prédio de 3 andares. Por quê? Porque aí você possibilita beneficiar um número maior de pessoas. No mesmo terreno. Né? Isso já existe em outros municípios, né? Cidades maiores, Aparecida, Senador Canedo, enfim, isso já acontece em outros municípios. Então, a gente quer aproveitar ao máximo para beneficiar o maior número de pessoas possível. Com licença, boa noite. Oi. Olha, boa. Nossa, que chique. Tá vendo? Ó, aqui a gente, ó. Muito obrigada. Muito obrigado, Laísa. Obrigado, senhora. Anfitriã, gente. Está nos recebendo aqui, abriu a porta da casa dela para nos receber. Obrigada, viu, Bia? Então, enfim, Paulo, é uma forma, né, de beneficiar o maior número de pessoas possíveis. E não só, é uma casa que vai ser construída a custo zero, nós faremos o levantamento das pessoas que não encaixam nos requisitos do governo federal e do governo estadual. Isso. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm a possibilidade de adquirir sua casa, seu sonho, que todo mundo tem o sonho da casa própria, né? Mas aquelas pessoas que conseguem atingir os requisitos do governo federal e do governo estadual podem ser beneficiadas. Mas existem pessoas que não se encaixam nesses requisitos. E é esse público que a gente quer atender e levar para que eles possam também ter o sonho e a realização desse sonho da casa própria. E além do programa Morar Melhor, finalizando a questão da parte habitacional, além do programa Morar Melhor, nós temos um programa também, Morar Melhor não, do programa Meu Lar, Meu Sonho, nós temos o programa Morar Melhor. O que é o programa Morar Melhor? É você dar possibilidade àquelas pessoas que já adquiriram seu lote e que já começaram a construção, mas que não conseguiram finalizar. Então, a gente vai ter uma equipe técnica de engenheiro, de arquiteto, de mestre de obra, de pedreiro, que vai fazer avaliação. Aquela família precisa da ajuda no telhado? Então, vai ser feito o levantamento e vai ajudar na finalização do telhado. Ou então, precisa fazer reforma de um banheiro, de fazer adaptação num banheiro, porque a pessoa adoeceu ou não conseguiu, né, finalizar essa parte. Então, o programa Morar Melhor é isso, é trazer um pouco mais de dignidade para aquelas pessoas que com o suor do seu trabalho, com a sua luta, com a sua dedicação, adquiriram o seu lote e construíram. Tem gente que construiu casa, não conseguiu rebocar, né? Não conseguiu, às vezes, forrar, são idosos que estão ali, enfim. Então, é um programa que vai levar também um pouquinho de qualidade de vida para essas pessoas. Então, a senhora tem 2 programas na habitação. Um, a senhora quer com recurso próprio do município construir as casas. E outro, para a gente deixar bem esclarecido, é aquelas pessoas que compram seu lote e não tem condições, que é o que mais acontece, né? A senhora quer também ajudar essas pessoas, candidato? Sim, sim. Então, vamos entrar no último ponto do primeiro bloco, candidato,
que o ponto é mulher. A senhora colocou lá no plano de governo da senhora que a senhora quer criar a Superintendência da Mulher junto à Secretaria de Ação Social. Sim, é porque, como mulher, eu tenho que puxar a sardinha para minha lata, né? A senhora quer dar uma Eu não. diferenciada para a mulher. Sim, é claro, claro. Eu, Como eu funcionaria preciso essa valorizar, né? Como mulher, eu preciso valorizar a minha classe, digamos Como- assim. Como Né? funcionaria essa superintendência? Sim, é uma superintendência que ela seria específica para os atendimentos das mulheres. Seja esse atendimento nas diversas áreas. Atendimento das mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, né? Ou de agressão física, agressão psicológica, dando ali a acolhida necessária para que aquela mulher tenha um atendimento psicossocial, um atendimento jurídico, né, para resolver a questão. E quando a gente fala assim, não é só voltado também para esses problemas de violência, é num todo. Às vezes tem mulheres que ficaram viúvas e que não têm condição de contratar um advogado para poder, né, fazer ali, realizar um inventário ou a guarda. Às vezes tem uma briga de guarda por criança da família, né? Enfim. A mãe solteira. É a mãe solteira, né? Que precisa, às Do vezes, apoio. resolver esse apoio de pensão alimentícia. Então, essa equipe vai ser uma equipe específica, porque na assistência social existe uma equipe multiprofissional de psicólogo, de advogado, que já faz esse serviço, mas é aberto para toda a população. A senhora quer criar só Nós vamos criar uma específica só para as mulheres, voltada para o atendimento das demandas das mulheres, né? E a gente também estender a mão dentro da Superintendência da Mulher, que foi uma marca registrada, né? Minha, enquanto estive primeira-dama, porque eu sempre fiz. A gente tinha um grupo que chamava Movimento à Força da Mulher, que nós realizávamos uma vez por mês palestras motivacionais, com um grupo de mulheres, com diversos assuntos, né? E era um momento nosso de estar ali reunindo, de trocando experiências, para a gente voltar essas palestras, né? Com esse ciclo voltado para as mulheres. Várias datas comemorativas também, voltar aí com a nossa festa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E estender também, nós vivemos uma experiência que, na época, né, nossa querida Paulinha, que partiu e nos deixou tão precocemente, ela implementou a Feira do Empreendedorismo Feminino, que eu achei uma ideia super bacana, né, que foi desenvolvido na época de realizar essa feira, trazendo para a sociedade todas as mulheres que têm algum empreendimento e desenvolvem atividades dentro do nosso município, qualquer que seja, né? Seja no ramo de culinária, de vestimenta, de tudo, né? E trazer novamente, dentro da Superintendência da Mulher, esse braço para que a gente volte com a Feira do Empreendedorismo. São muitas ações, né? Eu não consigo lembrar todas. Assim. Uma delas é a assistência preventiva. Aquelas famílias um pouquinho mais afastadas, mais pobres, mais dependentes, profissionais específicos para estar constantemente visitando, no sentido de colher a harmonia entre pai, mãe e filhos. E, às vezes a pobreza também dá algum desequilíbrio, isso leva a consequência. Então, essa superintendência ela vai ter também profissionais ali trabalhando no sentido preventivo. Nós não queremos receber as pessoas que precisam, mas nós queremos ir lá nas pessoas que possam amanhã precisar. Fazer o levantamento. Fazer o levantamento. É um mapeamento. Né? Mapeamento então, se vai ter uma família, João e Maria, esta equipe precisa ter um acompanhamento de profissionais, psicólogo, agente social, periodicamente. Tem 5 filhos. De forma a tentar evitar que o problema venha acontecer. Então, isso é no sentido de evitar. Tentar arrumar emprego, se ele estiver desempregado, encaixar, se ela estiver desempregada, arrumar, dar a cesta básica, criar uma harmonia saudável naquela família. Entendi. Outro ponto, candidato, dentro do programa Mulher aqui, eu vi que a senhora colocou lá que a senhora vai promover cursos de profissionalização para as mulheres. Então a senhora vai ter algo separado
atendendo essa demanda, profissionalizando essas mulheres? Sim, porque foi uma experiência, né, que eu já tive e que deu certo. Existem alguns cursos que 99% são para o público feminino. E foram parcerias que nós fizemos com o Sistema S, Sebrae, Senai, Senar, né? E que elas gostaram muito. Curso de capacitação mesmo, né? Curso de cabeleireiro, de corte e costura, pintura, porque é uma terapia, além do manicure, são várias as especialidades, os cursos, e que você sai com um diploma, né? Que vai ali te direcionar, por quê? Porque o curso, além das habilidades que ele traz, tem também por trás como você gerir o seu negócio. É o auxílio de como você vai implantar. É o start, né? Que às vezes muitas pessoas têm dificuldade. Como é que eu faço para começar o meu negócio? O levantamento, qual o melhor local? Eu faço na minha casa? Eu alugo um ambiente para que eu possa começar a desenvolver o meu trabalho? Então tem essa consultoria também, né? Que é feita por parte do Sebrae. É um contexto para quê? Para que a pessoa seja inserida no mercado de trabalho e que dê certo, para ela não se frustrar. Porque às vezes muita gente sonha, pensa, mas ela não tem esse auxílio, e aí ela junta todo o seu esforço do seu trabalho, o seu recurso ali de dinheirinhos guardado por anos, e aplica, e às vezes aplica de forma errada. E aí ela fica frustrada porque não deu certo, né? Então a gente vai fazer esse acompanhamento para que isso não aconteça e ela seja um case de sucesso. Candidata, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. E agora vamos começar com o segundo bloco, que é o bloco que a galera de casa mais gosta, que é o bloco que eles aproveitam, que eles participam. Candidata, aqui será um pouquinho diferente, candidata, porque o tempo será reduzido. Certo. Aqui a senhora terá 5 minutos para estar respondendo cada pergunta. O segundo bloco, ele contém 5 perguntas enviadas pelo nosso público. E a primeira pergunta, candidata, eu coloquei ela porque eu recebi inúmeras perguntas relacionando ao mesmo tema. Então eu resolvi trazer ela para o primeiro. Então já vou ler ela para a senhora, candidata, que é da seguinte forma. Candidata, por gentileza, a senhora poderia nos falar mais sobre o Parque Jacarandá? Quem realmente abraçou esse projeto e colocou ele em ação para que ele saísse do papel? Eu recebi inúmeras perguntas sobre o Parque Jacarandá, candidata. O que a senhora pode estar falando para nós sobre quem realmente pôs a mão na massa sobre o Parque Jacarandá? A gente responde muito isso ao longo das nossas visitas. Até né, eu posso responder, né? Você já decorou, né? É. Mas vamos lá. É porque o Parque Jacarandá foi um sonho da primeira-dama Lívia, né? Que sonhou há longos anos e foi assim, registrando cada viagem que eu fazia, cada lugar que eu visitava, eu ia registrando. Nossa, isso aqui, fui pegando as ideias, isso aqui fica bacana lá, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser interessante. Ia tirando foto e tinha um arquivo no meu telefone, que eu tenho ele até hoje guardado, ia registrando e deixando. Só que faltava recurso. E aí, chegou num determinado momento que nós conseguimos implantar o ICMS ecológico, né? Que foi uma coisa que eu acompanhei também, porque é minha área de formação, né? E aí nós implantamos, e com esse recurso, foi um combinado que eu tinha feito. Se der certo, o ICMS ecológico, o recurso do ICMS ecológico vai ser para a execução do parque. E aí, assim, nós fizemos. E na época, né, o prefeito não queria, assim, fazer a implementação dos projetos que eu tinha vontade. Por quê? Porque aquela área, que é bom, eu tô tocando nesse assunto, porque há uma grande especulação, porque saiu devendo, porque deve 4 milhões, deve 2 milhões da área. Por quê? Porque na época foi feita uma negociação com o dono daquele terreno e não se chegou num acordo. E aí o município entrou com um processo de desapropriação da área, e a gente sabe que um processo de desapropriação ele é moroso. Leva anos até que se chegue num acordo. E então o prefeito na época não queria, né? Não, como é que nós vamos executar um projeto numa área que ainda não foi regularizada? Só que eu sabia tamanho benefício que seria para a população.
E no direito, existe um princípio que diz que o princípio da supremacia do poder coletivo sobre o poder privado, né? Então, levando em consideração esse princípio, falei, vamos executar, porque quem está ganhando é a população, e lá na frente, quando for discutido e finalizado o processo, o município vai fazer o pagamento dessa área, né? Que parece que é o que está. Eu te confesso que não sei qual é o andamento que está desse processo judicial, parece que já está finalizando, né? Então, esse negócio assim, saiu e deixou uma dívida, não, é porque o processo estava em andamento. E a hora que ele finalizar, é óbvio que o município tem que pagar. O município não pode se apropriar de uma área particular sem pagar, porque seria injusto também, né, você causar um prejuízo aí para um particular sem fazer o pagamento da área. Então, assim nós fizemos, né, na época, e começamos a implantar, e foi uma luta, porque já estava assim, o apagar das luzes do segundo mandato em qual eu fiz parte, como secretária de Gestão e Planejamento, e o parque nós dividimos ele, hoje é que dia? 30 de setembro? 30. Que coincidência. Foi 30 de setembro de 2019, eu fiz uma live, que acho que tem registrada, foi feita uma live que nós apresentamos o Parque Jacarandá para toda a população, de como seria, não sei se você lembra, né? Seja, foi exatamente dia 30, quantos anos? 5? 2024, 5 anos, né? Há 5 anos atrás, nós fizemos essa live apresentando como é que era o projeto, que ele foi pensado. Porque nós dividimos uma parte do parque para fazer a questão dos esportes, das atividades físicas, né? Começando ali com a calistenia e as diversas quadras poliesportivas, para que a gente desse oportunidade de vários esportes serem desenvolvidos no município, não apenas o futebol, trazendo outras modalidades, né? A parte também que tem ali a pista de skate. A parte do meio, a gente dividiu no lazer das crianças, porque é uma parte que tem aquelas 2 árvores belíssimas, onde a gente teria sombra, foi tudo pensado, nascer do sol, pôr do sol, cansei de ir lá no parque, vários horários, vários dias, né? Enfim, e a parte de baixo, aí dividimos também para colocar o bosque, que foi feito uma parceria com os alunos da Faculdade Federal, na época, que fizeram um projeto, a distância correta, qual é a árvore que poderia plantar perto de qual, cada um, abrimos para a população plantar, cada um plantou, está lá identificada, as árvores já estão dando fruto. E a parte maior de baixo, que é a parte da área de eventos, que o nosso município não tinha uma área, né? O festival gastronômico, ele cresceu e ele tinha que mudar de lugar pelo tamanho da proporção que foi tomando, né? E a gente tem que ter uma área própria para receber esse tipo de evento. Então, enfim, foi tudo pensado com muito carinho. Muitas coisas não deram tempo de ser implantadas, porque lá na parte de eventos tem o projeto do banheiro, ali também, perto da área de esportes, tem um projeto que chama CAL, que é o Centro de Atendimento aos Usuários, onde tem um funcionário para que você vá e vai pegar seu cadastro, para você pegar todo o material esportivo que você precisa, a prefeitura oferece o material esportivo. Então, foram algumas coisas que não deram tempo de ser desenvolvidas, o projeto ficou, foi feito licitação. Ainda não foi feito. Não foi feito, né? A senhora idealizou várias coisas, então, então não foi acabado o Parque Jacarandá. Não, tá da na forma metade. como ele foi. Está na metade. Digamos que foi executado 70%. Mas ainda falta 30%. Sim, por quê? Porque lá também nós fizemos a idealização de alguns quiosques para que fosse oferecido para os comerciantes locais do ramo de alimentação, né? 2 quiosques do lado que divide com a rodovia e 2 quiosques que divide aqui com a Avenida Jacarandá, foram feitos projetos, foi feita uma licitação de concessão, né, para que as pessoas, para os empresários que tivessem interesse, dessem o seu lance ali para ter a concessão de 20 anos para explorar aquele ambiente, trazendo para dentro do parque restaurantes, lanchonetes, né? Também isso não foi dado continuidade, como outras coisas que tem lá e que, se Deus quiser, né, as pessoas me dando essa oportunidade de ser eleita, prefeita, a gente terminar de executar e de fazer a manutenção, né? O nosso parque anda um pouquinho judiado, eu tenho andado por lá, né? E a gente precisa dar ter um olhar mais atencioso para lá. Então podemos dizer que a senhora que é a criadora daquele projeto. Sim, aquele coração da entrada da cidade, até os meus filhos, né? Você pergunta, Deu o seu coração.
É o coração. Não, porque foi uma viagem que eu tive, né, que eu fiz para Fernando de Noronha, e lá em Noronha tem aquele coração escrito, eu tirei foto e trouxe, procurei uma empresa, que aqui no estado de Goiás só tem uma empresa que realiza esse tipo de trabalho, e eu falei, eu quero coração desse jeito aqui de Fernando de Noronha, porque eu não queria um simples coração assim, eu amo Santo Antônio, igual tem em todo município, né? Falei, eu quero esse diferente, que foi. Aí eu peguei a foto, mostrei, juntou toda a equipe de engenheiro da empresa na época, ficou semanas e semanas estudando altura, estrutura, como é que faria para ser desenvolvido, e eu devia ter patenteado, sabe, Pablo? Porque eles implantaram esse projeto aqui em Santo Antônio e levou para vários municípios, inclusive semana passada eu vi uma foto da minha cidade natal, Palmeiras, que a hora que eu olhei para o coração, falei, roubaram a minha ideia do coração. Mas eu fico feliz, né? Porque as ideias boas, elas têm que ser levadas aos quatro cantos, e fico feliz da gente ter saído do trivial. Então, para as mais de 20 perguntas que recebemos do mesmo tema, a candidata respondeu. A segunda pergunta, candidata, é da seguinte forma. Candidata, a senhora foi a primeira-dama de Santo Antônio de Goiás por 8 anos. Como primeira-dama, quais foram suas principais ações? Durante a senhora não trabalhou, no primeiro mandato a senhora trabalhou, efetivamente? Sim. O que acontece? Excelente pergunta. No primeiro mandato que eu estive de primeira-dama, não só no primeiro, né? Foram 8 anos. 6 anos eu trabalhava no Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Eu fui servidora pública do Tribunal de Contas do Estado por 10 anos. E 6 desses eu estava como primeira-dama. Então lá era um trabalho que era desenvolvido das 7 da manhã às 13, e de lá eu vinha para cá. E como foi o meu sonho, né, minha formação, eu não quis me desvincular da minha área profissional para assumir uma secretaria no município. Então, os 6 primeiros anos, eu trabalhei como primeira-dama voluntariamente, de forma voluntária. Por quê? Porque, para mim, não compensava eu abrir mão do meu cargo que eu tinha no tribunal, que na época eu recebia quase o mesmo valor do salário do prefeito, e que não era só também por questões financeiras, não. Porque eu amava, eu trabalhava num lugar que eu morro de saudade, convivo com as pessoas até hoje. A minha chefe, na época, é uma das minhas melhores amigas, é madrinha do meu filho mais velho, eu fiz boas amizades, então era um vínculo que eu não queria perder. E eu acabei me desdobrando para que ficasse lá e cá, né? Então, o trabalho que eu desenvolvi no primeiro mandato, como primeira-dama, foi focado na área assistencial. Eu me dediquei muito porque a gente precisava organizar a assistência social, com assistente social, com equipe multiprofissional, tratando com carinho os idosos, o grupo de mulheres. Então, foi bem voltado o primeiro mandato para assistência social. E no final desse primeiro mandato, a gente estava tendo muitos problemas com a educação. E eu sou apaixonada na área educacional, né? Não tenho nenhuma habilidade profissional, mas assim, a gente acha que como mãe, a maternidade, ela traz esse instinto de cuidar, de ter um olhar mais atencioso. E eu desenvolvi muitos trabalhos em parceria com a equipe da educação. Eu fui para dentro da educação, nós fizemos um planejamento estratégico na época, tanto dentro do CIMEI quanto na escola, com a ajuda de todos os servidores, e tivemos um resultado fantástico. Quando foi no segundo mandato, que eu já também, né, já tive o meu segundo filho, foi ficando muito puxado para mim, porque eram 2 serviços, né, o tribunal, o município e 2 crianças pequenas, e eu estava adoecendo. Então eu resolvi, foi uma decisão muito difícil na época para mim, chorei horrores, mas para poder estar mais perto dos meus filhos, para me dedicar mais, eu resolvi abrir mão do meu trabalho no Tribunal de Contas, e aí quando venceu a minha licença maternidade do meu segundo filho, que ele nasceu em abril de 2018, quando foi em outubro, que acabou a minha licença maternidade, eu não voltei mais. Eu já aproveitei essa brecha aí, né, que eu já estava desvinculado 6 meses da licença maternidade, já estava para ser menos traumático para mim. E aí eu abri mão, entreguei meu serviço lá, e foi quando eu assumi a Secretaria de Gestão e Planejamento aqui em Santo Antônio. E eu falo que foi um presente de Deus, porque eu pude vivenciar a parte administrativa, a parte
de desenvolvimento administrativo do nosso município. E eu tinha tido a oportunidade de ficar 10 anos vivendo o outro lado da moeda, porque no Tribunal de Contas a gente faz o controle, a fiscalização. E Deus me deu a oportunidade de viver o lado da execução. Então, assim, foi a teoria e a prática, né? E aí, como secretária de Gestão e Planejamento, eu tive contato com todas as secretarias. Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, né? Que foi na época que eu acompanhei a questão do polo, enfim. Então, foram muitos projetos desafiadores. Tive a oportunidade de conviver diretamente com os servidores do administrativo, de compras, de licitação, com todos os servidores, né? Foi um presente mesmo. E que hoje, quando eu ando, faço as visitas na nossa cidade, eu tenho sido recebida com muito carinho, Maricata é prova disso, né? Por conta desse trabalho que foi desenvolvido. Muito bem, candidata. Da próxima pergunta, a pessoa está perguntando se vai ter concurso público no seu mandato. Ah, com certeza. Vai abrir um concurso público? Sim, claro, até porque o que acontece, Paulo? Lá em 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos feito um levantamento da necessidade das diversas áreas do nosso município. Quando fala em concurso, todo mundo lembra mais da educação. Mas não só. Hoje o nosso município, porque o último concurso, se não me engano, né, desculpa aí se eu estiver errada, parece que o último concurso que foi feito foi em 2005. 12 anos, né, que foi realizado o último concurso. Enfim, muitos já aposentaram, tem muitos funcionários, né, que já passaram aí pela aposentadoria. E a mão de obra do nosso município hoje, ela está quase toda ou comissionada ou de contrato temporário, que não é certo, é irregular, né? Porque os contratos, existem alguns contratos que foram feitos até para prestação de serviço educacional e de saúde, que é completamente contra a lei, está completamente irregular, porque esse tipo de especialidade não pode ser feito por contrato temporário. Mas, enfim, né, sem julgamentos, nós precisamos realizar concurso público nas diversas áreas. Fiscal, nós precisamos de fiscal ambiental, nós precisamos de fiscal tributário dentro do município, fiscal de postura, recepcionista, balconista, enfim, são várias as áreas que nós precisamos, na saúde, na educação, que a gente precisa, e a gente já tinha feito esse levantamento, né? E nós vamos, assim, já no primeiro ano, fazer o concurso público. Se eleito for, realizar o concurso público. Até para quê? Porque o concurso, ele dá oportunidade, ele traz uma equidade para as pessoas. Você entra pela porta da frente e você está dando condições de igualdade. E não só para as indicações, né? Que é o famoso QI, né? Quem indica. Então, você está oferecendo vagas para a população para que as pessoas entrem com os próprios méritos, pelo próprio esforço, pela própria dedicação, cada um na sua área, cada um com a sua competência, né? E ele traz isso, ele traz equidade, justiça e igualdade. Muito bem. A última pergunta, candidata, eu recebi também algumas perguntas desse tema, é que as pessoas querem saber se nessa reta final existe a possibilidade da candidata Lívia apoiar ou o Frederico, ou o Kleber, ou o Gleidson. Existe essa possibilidade, candidata? Eu acho tão interessante, sabe, Fábio? Essa pergunta a gente tem respondido tanto, né, Maricato? Sim. Não, e você sabe o que eu acho? É uma falta de respeito com o Maricato, Sim. que aceitou ser meu vice, que está nesse projeto, nessa caminhada comigo, que acreditou, que está aí trabalhando. Tem quantos dias, né, Maricato? Que nós começamos às 8 da manhã, vamos até 10 horas, 11 horas da noite, trabalhando, fazendo visita, levando as nossas propostas, os nossos projetos. Mas é interessante por quê? A gente foi fazer uma avaliação. Por que isso acontece? Porque quando eu me propus, me coloquei o meu nome à disposição para entrar nessa disputa eleitoral, lá no começo, ela não vai dar conta não. Primeiro, eu não dava conta de montar grupo, né? Subestimaram a minha força, a minha capacidade política e tal, ela não vai dar conta de montar grupo. Montei. Aí não, ela montou porque ela vai querer se vender, ela vai ser vice do fulano, ela vai ser vice do Beltrano, né? Ela vai pegar uma secretaria e ela vai abrir para o A ou ela vai abrir para o B. Isso não aconteceu. Depois que você não tinha vice.
Depois ela não tem vice, ela não vai dar conta, o grupo está fraco, são poucos os candidatos a vereadores, ela não tem vice, ela não vai dar conta, né, de ter um vice. E aí nós tínhamos bons nomes dentro do grupo, e a gente levou para a escolha desse grupo, e a votação foi feita, o Maricato, né, o nome dele foi escolhido assim, pela grande maioria do nosso grupo, fez-se o vice. E quando o Maricato veio, agora jogou por agora, acabou. Agora não vai ter, agora eu não vou ouvir mais essa história, ter que ficar afirmando para todo mundo que eu não sou mais candidata, que eu desisti. Aí nós estamos a 6 dias da eleição e ainda tem gente que acha que eu vou desistir para poder apoiar. É uma falta de respeito, não só com o Maricato, mas comigo. Que abri mão de muita coisa da minha vida, né? Até pelo nível de aprovação do eleitorado. Essa é a pergunta que afronta o grande volume de pessoas que têm nos apoiado. Mas não é apoiado só com voto, não. É com sugestões, com respeito, com trocas de ideias. Porque, não sei se você percebeu, mas a nossa campanha ela é feita a pé. Ela vai andando com o carro, levando material e é feito a pé. Por que a pé? Porque você conversa com o eleitor, você conversa com o comerciante, você ouve sugestões. Não é? Teve coisas que a gente ouviu que não está no programa, mas daqui a pouco a gente vai dizer que a gente ouviu de várias pessoas as sugestões e nós vamos colocar em prática. Porque o que acontece? Hoje, eu falo que Santo Antônio parece que é um reflexo ainda da política de 2 anos atrás de Lula e Bolsonaro. Houve-se uma certa polarização dos candidatos, né? E virou tipo uma torcida de time de futebol, causando um desrespeito com os próprios cidadãos e os próprios eleitores que querem a mudança de Santo Antônio e que acreditam e estão valorizando a terceira via. Mas isso acontece muito também, Pablo, porque eu falo para o Maricato que ele está vivendo isso, ele tem acompanhado, por quê? Porque eu sou mulher. É chato falar isso, porque fica parecendo que eu estou fazendo drama, que eu estou me vitimizando. Não. Infelizmente. Porque eu sou mulher, aí eles acham que mulher, né, não tem a competência, que a mulher ela é mais frágil, que ela vai desistir, que ela não vai aguentar a pressão, porque realmente não é fácil. É uma loucura tudo isso que nós estamos vivendo. Eu acho que esse processo eleitoral ele está sendo bom para os próprios cidadãos, os eleitores do nosso município, perceberem quem são as pessoas, né? E analisarem isso, assim, o que está acontecendo hoje no nosso município? Uma falta de respeito, ataques, brigas, ofensas, coisas que já partiram até para o lado pessoal. Muita gente, quando me viu entrando no processo eleitoral, achou que eu viria no processo eleitoral até para puxar pelo problema pessoal que eu vivi. Todo mundo sabe da história que eu vivi. Né? Até porque está recente, tem apenas 2 anos que eu me divorciei, e aí as pessoas acharam que eu vinha para poder fazer uma vingança, para fazer um ataque. Um revide. Né? Isso não existe, porque quando eu fui uma das primeiras, até antes do atual prefeito se posicionar que viria a reeleição, eu já tinha me posicionado, que viria como candidata, sabe? Então, assim, as pessoas distorcem tudo, e cada um fala o que quer, né? Isso não deveria acontecer. E é uma falta de respeito muito grande com o processo eleitoral, porque nós vivemos numa democracia, e uma falta de respeito com nós, que somos mulheres, e que ainda, infelizmente, somos a minoria no processo eleitoral, né? Hoje, o universo político, ele ainda é 85% universo de homens. Apenas, isso assim, falando no máximo, né? Porque varia ali de 10, 12, 15% do legislativo para o executivo. Então, nós mulheres, para conseguirmos chegar nos cargos de mais relevância, principalmente no executivo, porque no legislativo, muitas ainda conseguiram, como vereadoras e como deputadas estaduais e federais, elas conseguem ter um acesso, né? Mas os cargos do executivo, seja prefeita, governadora ou presidenta, são cargos mais difíceis. E as mulheres que conseguiram chegar lá foi com muita luta e com muita competência. Porque existe um estudo sobre isso. Que todas as que chegaram lá, porque tem um currículo impecável. Porque se dedicaram muito. Porque buscaram. E porque têm a coragem de enfrentar e dar a cara a tapa. Porque não são todas que têm essa coragem, né? Você está vendo aí o que nós estamos vivendo. Então eu estou sendo massacrada.
A hora ela vai desistir, ela não vem, ela não dá conta. São todos assim sentimentos para empurrar para baixo, né? Ao invés de estender as mãos, eu falo. E isso acontece muito, eu falo que o preconceito, por falar que homem não quer ser governado por mulher. Não é não. O preconceito maior vem das mulheres. Eu tenho recebido muito apoio, muita coisa bacana assim dos homens. Tem muito preconceito das próprias mulheres. Que se nós fôssemos mais unidas, se dessemos as mãos umas às outras, nós já teríamos galgado muitos outros cargos de relevância, não só na iniciativa pública, mas também na iniciativa privada. Eu me sinto lisonjeada, porque eu tenho feito acompanhamentos desde a época do começo do ano, que me coloquei à disposição, né, nesse pleito eleitoral, como agora, e é assim, uma honra para mim saber que quase 70% do eleitorado feminino vota em mim. É uma honra saber que 70% das mulheres, que hoje é a maioria, porque nós somos 52% dos eleitores, né? Que 70% desses 52% são os meus eleitores. Então é uma honra para mim saber disso, né? Que elas estão acreditando e que elas confiam em mim para que eu possa representá-las. Né? Mas essa é uma realidade que ela quase não existe. Até o próprio instituto que realizou a pesquisa para mim, que ele tem 30 anos que está no mercado, ele perguntou: o que você fez? Qual foi a mágica que você fez para você ter uma aprovação tão alta? Porque geralmente, quando a gente faz essa avaliação, no máximo 35% de mulher vota em mulher. E aqui no seu caso está quase o dobro do eleitorado. Então eu já aproveito a oportunidade para agradecer vocês, mulheres, né, pelo carinho, pela confiança e por estarem depositando esse voto de confiança. Muito bem, candidata. Chegamos ao fim do segundo bloco e já estamos com mais de 1 hora de live. Candidata. Nós vamos diminuir agora, nós temos mais 2, vamos diminuir pelas metade. Combinado. Vamos reduzir aqui os pontos de comentário e as perguntas. Combinado. Para nós conseguir terminar mais cedo um pouco. Então, o terceiro bloco, candidata, nós vamos voltar a falar do seu plano de governo e irei selecionar aqui os pontos que eu acho mais importantes. E o primeiro que eu acho mais importante aqui é a Vila do Idoso. Como funcionaria essa vila, candidata? A Vila do Idoso é um outro projeto nosso, assim, muito querido. Por quê? Foi uma realidade que nós presenciamos fazendo um levantamento no nosso município. A gente sabe que a população envelheceu, né? E precisa envelhecer com qualidade. E a realidade hoje do nosso município, existem muitos idosos que são aposentados, que estão recebendo aí aposentadoria de salário mínimo ou são pensionistas e que moram de aluguel. E que tem que pegar metade desse valor, né, que já é pouco, pagar o aluguel, ainda ter que pagar água, energia, remédio, alimentação. Então, a Vila do Idoso seria o quê? Nós vamos construir ali, de início, né, 30 a 40 casas, e esse idoso que mora só, nós vamos dar prioridade para esses que moram só. E depois outros idosos. Mas de início serão esses idosos que estão morando sozinhos, que pagam aluguel. E aí a gente vai dar o direito de concessão. É como se fosse um condomínio fechado. Cada um vai ter a sua casa para ter a sua privacidade, para ele, né, fazer sua comida, para ele viver a sua vida do jeito que ele vive hoje. Né? E a gente vai dar o direito de concessão enquanto vida ele tiver. Aquele idoso faleceu. A custo zero. A custo zero. Zero. Aquele idoso faleceu. Vai ter alimentação, vai ter assistência social. Sim, aí nós vamos fazer. Dentro dessa Vila dos Idosos, a gente vai fazer o centro de convivência. Lá no centro de convivência vai ter o refeitório, vai ter o atendimento psicológico, o atendimento médico, a questão também da inclusão, da gente trazer as crianças para, né, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, vir fazer atividades ali com os idosos, desenvolver também cursos de pintura, musicoterapia. E cada idoso também vai viver da sua forma, porque aí eles vão deixar de ser solitários, porque são pessoas na mesma faixa etária que vão fazer amizades ali e vão poder ter essa convivência um com o outro, né? Então é um direito de concessão. Eles vão poder morar ali enquanto vida tiverem. Faleceu, a casa volta para dar oportunidade para outro idoso e assim sucessivamente. E é casas de quarto, sala, cozinha. Se vier parentes e tudo mais, vai se encontrar no salão ali social, dentro do próprio condomínio. Viu? Entendi. Vamos falar agora, candidata, de saneamento básico.
No plano de governo da senhora, a senhora falou que vai colocar a ET em funcionamento. Só vai colocar essa ET para funcionar, candidata? Sim, porque é um projeto que ele foi desenvolvido e que foram gastos quase 11 milhões de recursos, né? Tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto de recurso próprio, contrapartida do município, e que foi construído a ET e que não colocou em funcionamento. Então, nós temos que descobrir o porquê ainda não foi colocado. Porque o que acontece muito, Pablo? Essas obras são obras que geralmente gestor não quer se indispor. Obra de saneamento básico, de galeria pluvial, de tudo que fica enterrado, nenhum gestor que é politiqueiro quer colocar em prática, porque não aparece a olho nu. São obras caras, que você precisa de destinar muita verba e que ela não aparece a olho nu. Mas saneamento básico é saúde. É um absurdo hoje a gente falar numa cidade que a gente quer ver crescer, desenvolver de forma sustentável, que está a menos de 30 quilômetros da capital e a gente não ter nem um palmo de esgoto. Foi feito, mas não está funcionando, então não existe, né? Então a gente precisa buscar soluções. Qual é o problema? Por que ainda não está em funcionamento? Ir lá, correr atrás e resolver. Porque a gente não adianta ficar colocando culpa no A, no B, no C, aconteceu, tá certo, tá errado. Não. O gestor, que é bom gestor, ele faz o levantamento do problema, ele busca a solução e ele executa. E é isso que nós vamos fazer. Até porque o saneamento ele passa por outras situações também. Quando nós pensamos no nosso programa, nós pensamos também em criar calçadas na cidade, que não tem. O cadeirante hoje anda no asfalto. A senhora de idade anda no asfalto, não tem calçada. E cada casa tem um nível de calçada. E cada calçada tem um suspiro lá de 100 polegadas, que é o da fossa. Então, como fazer calçada? Debaixo tem a fossa. Então, você tem que fazer o saneamento, para depois você fazer o calçamento, botar a mobilidade mais ou menos o ideal que se busca, e para que tenha uma solução. E outra, que é importante, Lívia, nós estamos a 3 quilômetros do rio Meia Ponte, que abastece Goiânia. Então, o zelo pela pureza da água aqui né? muito exigido. Nós estamos na bacia do Meia Ponte. E nós, toda essa, vindo até de Teresópolis para cá, todas as cidades têm que ter saneamento, é obrigado. Porque daqui a pouco nós começamos a poluir o lençol freático. E aí não tem mais solução. Não é? E é isso, e não só o esgoto, como também a galeria pluvial, nós temos aquele problema do centro, né? A água da galeria, ela precisa ser encanada, ela precisa ser dada uma destinação correta, nós precisamos resolver isso, porque você vem com asfalto, mas e o resto da infraestrutura, cadê? Né? Então, já aproveitar essa questão do esgoto, que vai ter que ser, às vezes, refeito, a gente fazer esse levantamento e, junto com o esgoto, já fazer a galeria, porque, igual o Maricato falou, que aí o que está debaixo da terra está resolvido. Resolver o problema debaixo da terra, aí a gente pode embelezar a cidade. Fazer calçada sustentável, fazer arborização, né? Para trazer uma cidade, assim, que vai dar gosto de você olhar, de ter aquele aconchego. Muito bem, candidato. E o último ponto que vamos abordar do seu plano de governo, candidato, é sobre os funcionários públicos. Vira o seu plano de governo que a senhora quer dar mais oportunidade e mais valorização do servidor público, independente da opção política partidária. Qual forma que a senhora vai colocar isso na prática para os servidores? Nós já citamos algumas, né? Uma das formas é o concurso público, para dar equidade para esse servidor que está entrando e não precisar, em período eleitoral, ser obrigado a balançar a bandeira, seja para deputado, seja para governador, seja para prefeito, seja para vereador, né? Para ele ser independente, para ele caminhar de forma independente. A outra forma é a meritocracia, né? Que é bonificar e qualificar, gratificar esse servidor que está desempenhando, que destaca, que está dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, né? E outra coisa que também precisa, a gente fala do concurso, a gente esquece que como o concurso é antigo, o plano de carreira de muitos já está defasado. Então, que é o Estatuto do Servidor Público, que precisa ser refeito, precisa fazer uma atualização e uma adequação, né, de nomenclatura, com a realidade de hoje, de nomenclatura, de remuneração, né, e trazer também esse servidor mais próximo, abrindo para a gente poder, para eles fazerem parte de conselhos. Hoje é uma grande preocupação do município, porque o que acontece? Como tem mais servidores
aposentados do que na ativa, nós já estamos, em breve, terá um problema seríssimo com o INPS, com o Instituto de Previdência do nosso município, porque a conta não vai fechar. É o que está acontecendo hoje com o nosso INSS no Brasil. E o INPS, por quê? Porque tem mais gente recebendo do que servidor contribuindo. Então, nós precisamos aumentar também. Por quê? Porque está todo mundo de comissionado e de contratado. E aí, isso não entra dentro do INPS, né? Então, nós precisamos aumentar esses servidores para que eles possam contribuir ativamente para o sistema para garantir a aposentadoria dos que já estão lá. Porque senão, dentro de pouco tempo, os que já estão recebendo aposentadoria não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. E aí? Como é que vai ficar isso? Essa conta não fecha. Então, tem que ter esse olhar para acudir enquanto é tempo. Porque deixar a bomba estourar, porque tem muitos municípios que já aconteceu isso. Aí o servidor aposentou, tem lá 5, 10 anos que está aposentado e que de repente não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. E como é que vai fazer? Então a gente tem que também, né, ter mais servidores para recolher, cuidando, né, preocupando com esses servidores que também já contribuíram para o município, que já deram a sua colaboração, que fizeram a cidade crescer, desenvolver e que agora estão aposentados, curtindo a sua qualidade de vida e que de repente pode ser que não vai ter dinheiro para pagar, né, o seu remédio que seja. E dá cursos constantes também, periódicos. Capacitação. Para todos eles. A capacitação, como se dirigir ao público, como tratar o seu colega, como tratar o seu setor, como crescer dentro do seu setor. Né? Finalizamos aqui, então, candidato, o nosso terceiro bloco. Vamos para o último bloco e faremos apenas 2 perguntas. A primeira pergunta, eu quero direcionar ela para o candidato, o vice da senhora, o senhor Ricardo. É da seguinte forma, candidato: por que o senhor aceitou o convite da Lívia, sendo que o senhor já rejeitou outros convites? O que é o diferencial que a senhora viu na candidata? É quando a Lívia me procurou, ela fez 3 visitas. A primeira, uma visita de cortesia, a segunda, um pouco mais cortês, e a terceira, ela me convidou para trabalhar. Ela praticamente não me chamou como vice. Ela me chamou para trabalhar junto com ela. E naquele instante ela apresentou um esboço do seu programa. Eu já conhecia, assim, de passagem e sabia da idoneidade dela, da garra, da firmeza e da vontade. Já era meio caminho andado. Quando ela me fez o desafio, você quer trabalhar conosco, para tal, eu já fiquei um pouco mais interessado. Quando ela disse que eu não seria um vice descartável, ou um vice figurativo, eu seria um vice atuante em todos os dias, aí eu fiquei mais corajoso ainda. Eu não demorei muito tempo para aceitar, não. Viu? O convite não tinha como negar. E já me deu várias atribuições. Primeira de tudo, que eu tinha que limpar a cidade. Então, nós vamos fazer, na primeira semana, uma grande mutirão, mas uma mutirão para limpar a cidade, tirar o lixo, tirar o entulho, limpar os terrenos, porque eu tenho alguns terrenos lá, e nessas nossas caminhadas, né, a gente vê que passam a roçadeira e pega saco de lixo, garrafa, e estouram tudo, arame de felpa, aquele rolo, e aquilo vai ficando, criando bicho, criando rato, criando gambá. Então, nós vamos limpar também esses terrenos e, com isso, dar o exemplo ao proprietário para manter limpo. Então, eu imagino que, é difícil até calcular, mas essa é uma tarefa que não vamos terminar em 60 dias. Eu acho que não, trabalhando todos os dias. Nós vamos, sim, convocar todo mundo, se lá nós chegarmos, se for escolhidos, porque nós temos uma diferença, nós não pedimos voto. Nós pedimos para ser escolhido diante do programa que a gente oferece. Então, essa é a grande tarefa, e depois é dar manutenção na cidade, uma cidade que apresentava. Depois nós vamos cuidar das vias. Ela está me falando tudo isso, ela vai ter que me ajudar, que nós vamos andar junto, não é? Então, para você ver, e tem outras tarefas também que a gente vai desempenhar
dentro. Ela disse que vai botar uma cadeira do lado dela e eu aceito, quero trabalhar lá com ela. Já aceitou, né? É. E eu fiquei muito lisonjeado. E né? para mim será uma grande honra marcar ponto, picar cartão todo dia. E a senhora teve algum motivo que levou a senhora a escolher o Maricato como vice da senhora? Sim, é igual eu falei, nós tínhamos 3 nomes dentro do nosso grupo, que qualquer um dos 3 que fossem escolhidos, né? Mas eu te confesso que, assim, dos 3, o que eu mais tinha, assim, simpatia, afinidade e admiração era o Maricato. E hoje eu vejo o porquê, que é tão interessante que a gente fala muito dessa questão de energia, né? E eu sempre falei que a gente atrai o que a gente transmite. Porque a minha ligação maior não era com o Maricato, a minha ligação era com o Biraíza, com a esposa dele. E o Maricato veio enquanto eu estive enquanto diretora-presidente do Polo Empresarial, porque ele é um dos conselheiros do Conselho Administrativo. Então, nós estreitamos a nossa relação, nosso convívio nessa fase, né? E aí agora, vivendo de forma intensa, todos os dias, eu brinco que ele é meu casca de bala. Onde a gente vai? Vamos lá, meu casca de bala. E assim, e a gente vivendo isso agora de forma intensa, eu vejo tanto que nós somos parecidos, que nós comungamos dos mesmos princípios, dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, sabe? E isso às vezes até me emociona. E eu percebo também, assim, eu já vi em várias visitas que nós fizemos, porque o Maricato é igual eu. Como cristã, eu carrego comigo que o bem que você faz ao outro, você não precisa divulgar. Que o que a sua mão esquerda faz, a sua mão direita não precisa ficar sabendo. E eu vi que o Maricato é da mesma forma. Nessas nossas andanças, eu percebi, porque foram vários lugares que nós passamos, que depois que a gente faz a visita, a pessoa, muito obrigada, Maricato, porque no momento mais difícil da minha vida, eu fui te pedir ajuda e você estendeu a mão. Então, foram muitas surpresas, muitas histórias bacanas que nós vivenciamos aí ao longo desses 40 dias, né? Porque ainda faltam 5, desses 40 dias de caminhada. Tivemos algumas histórias tristes também. Muitas, né? Porque são algumas realidades também que são tristes. É incrível que quando você visita, as pessoas pedem para a gente sentar, a gente senta, em 5 minutos a gente conhece a vida da pessoa. E às vezes a gente se emociona com aquelas senhorinhas que contam a sua história e tudo mais. E se emociona de sair lágrima. Uma vez nós estávamos dirigindo, viemos lá de uma visita, e eu muito triste, emocionado pela história, e eu olhei para ela para ver se eu me consolava, ela estava chorando também. E nós dois calados, ele dirigindo calado, porque a gente brinca, porque assim, ele já tem um apelido, não é Maricato não, é Maritaca. Então é Maritaca 1 e Maritaca 2, né? Porque cada um fala mais do que o outro. Mas, enfim, e aí nisso, até essa sintonia, que a gente entra e conversa e fala o que você achou disso, né? Que bacana, que história de vida bacana, que história de vida triste. E nesse dia ele entrou e dirigiu, e ele calado dirigindo, e eu calada aqui no passageiro, a hora que nós olhamos um para o outro, estavam nós dois chorando. Né? Então, enfim, a sintonia, ela acontece, e eu tenho certeza que, né, dando certo, de sermos eleitos, iremos caminhar juntos mesmo, ele dando o seu melhor, como ele é um empresário de sucesso, traz uma história, uma bagagem, uma experiência de vida fantástica, né? E vem somar a minha experiência também, e nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas, como tem sido até agora. Teve até um caso que um senhorzinho disse assim, posso lhe fazer um desafio? Se pode. Ele falou, bota na agenda de vocês a primeira obra, o concerto daquele trevo ali da borracharia ali em cima. Mas pediu com tanto carinho, com tanto empenho, ele deve ter perdido alguém ali, e nós não tivemos que fazer outra coisa senão concordar com ele. A primeira planta para nós... desafio, né? O primeiro desafio vai ser consertar aquilo lá, porque aquilo é uma armadilha muito grande, não é? E nós vamos resolver aquilo assim. Então vamos para a última pergunta, candidato. A gente já tocou nesse assunto dessa eleição, estar como está. Candidata, vivendo uma das eleições mais disputadas da história de nossa cidade. Qual tem sido o seu maior desafio? São muitos, né? Mas eu acho que o maior desafio é isso. É você combater as mentiras, as fake news, é a gente tentar fazer uma campanha limpa, honesta, propositiva. Com verdades. Levando aquilo que nós acreditamos, porque nós queremos o melhor para o nosso município. Santo Antônio tem a possibilidade de ser cidade de referência, Paulo. Hoje a arrecadação do município é boa. Nós somos um município que desenvolveu muito a receita. Né? Eu fiz um levantamento.
com a minha equipe técnica da contabilidade, do jurídico, nós fizemos um levantamento e um comparativo. Em 2020, que foi o último ano de gestão do ex-prefeito, foi arrecadado 29 milhões no exercício de 2020. E o ano passado, porque esse ano ainda não finalizou, né? Então não tem como fazer estimativa. Mas o ano passado, o exercício de 2023, foram arrecadados 49 milhões, quase 50 milhões. Anual. Então pulou de 29 para 49, são 20 milhões a mais. Então, assim, era para a saúde estar impecável, era para a educação estar impecável, era para ter resolvido o problema do saneamento. Enfim, muitas coisas eram para terem sido feitas e que não foram, né? Então, nós somos um município que temos condições de desenvolver muitas ações públicas para trazer qualidade de vida, para ser referência na nossa região aqui, que é a região metropolitana, né? E, enfim, é para isso, sabe? Eu falo assim com o Maricato, a gente não pode ser omisso. Foi um dos meus maiores desafios, quando começou tudo com aquele passeio ciclístico, a mulherada brincando, né? Começou em tom de brincadeira e depois a coisa foi ficando séria. E eu sempre coloquei na presença de Deus para que, se isso realmente fosse um objetivo de vida, um propósito que Deus tem para a minha vida, que Ele abrisse as portas. E aos poucos Deus foi abrindo a porta. E aí eu falei assim, gente, eu não posso, sabendo tudo que acontece, né, tudo que tem acontecido no nosso município, eu não posso ficar de braço cruzado. Então, assim, dando certo ou não, eu estou fazendo a minha parte. Eu coloquei o meu nome à disposição, dei minha cara a tapa, e estou aqui e vou firme até a reta final. Domingo que vem temos eleição, né? E seguiremos firmes juntos, que vai dar tudo certo. Um dos desafios que começou aí há 40 dias, que falta 5, né? 46 dias. É a gente chegasse em todos os lares, pessoalmente, caminhando. Aonde não conseguimos ir, nossos representantes, nossos cabos eleitorais, os vereadores foram, colocaram na casa lá o programa nosso assinado. E ainda falta, nós temos aí 5 dias para completar. Finalizar alguns lugares que não vamos chegamos. tentar o máximo. Se não conseguimos todos, pedimos perdão, porque 45 dias foi pouco para nós. Mas se eleito for, se escolhido formos, nós vamos visitar essas casas que faltaram no dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 de outubro, não é? Mas é bom, porque a gente faz carreata para comemorar o trabalho que foi feito. Não é para se apresentar, porque nós gostamos de se apresentar com o nosso currículo, com o nosso programa, devagar, assim, do jeito que nós estamos conversando aqui, conversar com nossos eleitores também nas suas casas. Então, finalizando aí a resposta, Pablo, né, que a gente acabou divagando, até peço um pouquinho, essa questão das fake news, das mentiras, né, das calúnias, das difamações, porque, por exemplo, a gente tem um exemplo claro da fake news que nós vivemos esse final de semana. Foi publicada uma pesquisa, justamente, né? Onde se deu aí que determinado candidato tinha 40%, 30%, colocando, né, eu e o outro candidato com o Gladson com 5%, 3%, e que a gente sabe que isso não é verídico. A margem de rejeição também. Porque assim, como que você tem uma pesquisa em que um candidato, que no meu caso você faz a espontânea, e nessa espontânea, que é a pergunta espontânea em quem você votaria, sem indicar o nome, né, que é espontânea. Eu tenho 3,3% da intenção. Aí você passa para a estimulada, onde você apresenta os nomes. Em quais desses candidatos você votaria? Eu continuo com os 3,3%. Aí você vai para a rejeição. Em quem você não votaria? São os mesmos 3,3%? Então está zerado. Duvidoso. Isso não acontece. Enquanto Qualquer que os pesquisa outros dois que ela estão acima de 30%. E qualquer pesquisa que ela é realizada, estatisticamente falando, nem a estimativa bate, nem a estimulada bate com a espontânea, muito menos com a rejeição. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? Isso é curtir com a cara do povo, é subestimar a inteligência do eleitor. Hoje todo mundo tem a informação na palma da mão. E outra, acho que os candidatos esquecem que nós vivemos num município de 10 mil habitantes. É um município que todo mundo conhece todo mundo conhece a realidade, sabe quem que é quem, todo mundo sabe quem é Lívia, quem é Maricato, quem são os outros candidatos a prefeito, a vice. Então não precisa, existem determinadas coisas que elas são desnecessárias. Isso cansa a gente, entendeu?
Tem sido assim um grande desafio, porque isso é uma decepção muito grande, uma falta de respeito muito grande com quem quer que seja, que nós sabemos que não é a realidade do nosso município. Hoje nós estamos numa disputa que ela é uma caixinha de surpresa. A eleição de Santo Antônio hoje, ela está indefinida. Eu creio que haverá muita surpresa nessa. Sim, se você andar na cidade, entra num comércio, na sua própria família, faz um teste na sua própria família. Reúne quando vocês estiverem reunidos lá no almoço, durante a semana ou final de semana, e pergunta, em quem você vota? E ali você vai ver que um vai ter 2, outro vai ter 3, outro... Está todo mundo dividido. O cenário ele é indefinido. Não existe um que está majoritário, o outro que não está. Entendeu? Porque foi uma realidade diferente. Santo Antônio nunca teve a terceira via, né? E hoje tem. Então tem 3 candidatos fortes, sempre ficava ali dual, né? Era uma disputa dual, do A com B, do grupo do A com B. Hoje veio, né? Nós trouxemos essa inovação e está tendo uma oportunidade para o eleitor definir aí quem acha que tem melhores condições de governar e de gerir o nosso município. Nós vamos chegar dia 6 com 4 candidatos. Nunca aconteceu na história. Sim. Justamente. Não é? Então, candidatos, chegamos aqui ao final da nossa segunda entrevista com os candidatos a prefeito do Santo Antônio de Goiás. E como vocês bem disseram, vocês não gostam de pedir votos, mas eu gostaria que vocês falassem para o público agora o porquê que vocês merecem ser escolhidos. Candidata, vocês pode intercalar o tempo com a senhora, com o Maricado, e falar com o pessoal do público que vai estar assistindo, que vai assistir depois, por que vocês merecem ser escolhidos, candidatos? Quer começar? Começo eu. Então vai. Pode. Que eu finalizo. Bom, a gente tem uma bagagem de vida bem sucedida. Eu fui 38 anos funcionário de carteira assinada, sei como é olhar para um chefe, olhar para um patrão, eu sei como é galgar cargos, eu sei como é os sonhos de todo mundo. E, neste momento, eu quero desempenhar a função para retribuir ao povo um pouco mais de conforto, um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade e dizer que é possível. Dizer ao jovem que quer começar o seu primeiro trabalho, como é que a gente começou lá há 38 anos como faxineiro de um banco, depois entregador de aviso, e assim foi até chegar onde eu cheguei a nível de diretoria. Então, nós queremos reunir com essa juventude para contar a nossa história, para estimular e promover um bem-estar junto com a Lívia, transformar Santo Antônio numa cidade alegre, transformar Santo Antônio, seja nas crenças religiosas, seja no esporte, seja no trabalho, seja no dia a dia da rua, uma comunidade sólida, unidas, sem essa divisão que se colocou, que provavelmente não vai terminar no dia 6. O que foi plantado, o que está sendo plantado, vai prosseguir por um bom tempo. Eu até penso aí como é que vão se encontrar no seu ponto de ônibus, nas ruas, na sua vida do dia a dia. Isso acho que nós somos os candidatos à chapa que vai conseguir unificar tudo isso, seja eles com qualquer ideologia que for. Eu quero ver, eu estou aqui há 32 anos, gosto daqui porque escolhi aqui, tenho a maior parte, ou grande parte, 99% dos meus investimentos aqui nessa cidade, tanto urbana como rural, e será minha alegria ver isso aqui crescendo. Quero ver a cidade com as suas ruas bem demarcadas, com o pedestre sabendo por onde que ele atravessa, com pessoas comemorando. Nós queremos ver a festa de final de ano, uma festa vibrante. Nós queremos chegar na folia de Rei do início de janeiro, uma folia alegre. Enfim, eu acho que, por enquanto, é sonho. Se nos for escolhido, tenho certeza absoluta que isso vai ser realidade. Isso. E finalizando, né? Eu acho que o nosso projeto é um projeto de cidade mais humana.
de cidade mais justa, de cidade com mais fraternidade, com mais harmonia, com mais igualdade de oportunidade para todos. E não é um projeto de poder. Tanto eu quanto o Maricato não estamos aqui brigando pelo poder. Nós estamos aqui brigando porque queremos morar num município melhor. E sabemos que nós temos condições de executar tudo que nós discutimos aqui e vários outros projetos, várias outras propostas que nós fizemos questão de colocar no nosso plano de governo, de colocar no papel para que as pessoas, se eleitos formos, aqui ó, a gente brinca muito quando a gente vai nas casas, que foi assinado. E eu ainda brinco que a responsabilidade do Maricato é maior, porque ele endossou, porque ele assinou embaixo, né? Então, assim, das pessoas poderem cobrar depois. A gente fala, guarda isso aqui, porque isso aqui lá na frente, dando certo de sermos eleitos, vai lá, vai cobrar, né? Ó, tá aqui, vocês prometeram. O que conseguiu? E nós temos muitas dessas propostas que nós temos condições de implantar nos primeiros 100 dias de governo. E nos primeiros 100 dias, quando finalizar, nós iremos fazer uma prestação de contas e falar o que foi realizado e o que está e ainda vai ser realizado, né? Então, o projeto aqui é um projeto que a gente já começou mostrando com a nossa forma de fazer política, que ela é uma forma diferente, né? De todas as que a gente vivenciou aí. E isso tem incomodado, né? E a gente vai levar isso para a nossa gestão, para fazer uma gestão voltada para as pessoas, para cuidar melhor do ser humano. O ser humano, as pessoas estarão sempre em primeiro lugar, seja na saúde, seja na educação, seja o funcionário público, seja quem for. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos cuidar das pessoas, porque as pessoas estando bem, a cidade vai bem. E aí nós viveremos num município que todos estarão felizes. Santo Antônio é uma cidade muito hospitaleira, que as pessoas abraçam a causa. Nós podemos desenvolver muitos projetos em parceria público-privada, trazendo também as organizações, as entidades civis de classe, de todos os segmentos, seja segmento religioso, seja o segmento do comércio, de todos os segmentos, trazer para participar da gestão, fazer uma gestão participativa, mais humana, com os conselhos, valorizando as pessoas, ouvindo as pessoas, abrindo a porta da prefeitura para receber toda a comunidade. Ouvindo, porque quem usa o serviço público, é quem está ali no dia a dia, é que vai saber falar. Então, um bom gestor, toda cidade que você entrar, papo, você pode fazer uma pesquisa sua. Entra na cidade, pergunta. Quando a pessoa falar, não, o prefeito daqui é bom, você pode ter certeza que ele senta no banco da praça, ele ouve, ele convive com as pessoas, ele abre a porta da prefeitura para que a pessoa venha, que toma um cafezinho, que converse com ele, né? Aquele que fecha a porta, ele fechou a porta dos projetos do município. Então, o bom gestor ele tem que ser aberto para a população. E nós estamos aqui para isso. Tanto eu quanto o Maricato. Nós vamos abrir as portas da prefeitura e da gestão para ouvir e deixar as pessoas participarem, dar opinião, falar eu concordo, eu não concordo, e caminhar junto, construir uma cidade junto, porque nós moramos todos aqui, né? Então, vamos caminhar junto para desenvolver uma cidade mais humana, com mais qualidade de vida e para ser referência na região metropolitana. Como nós não temos aqui rádio, jornal local e televisão, nós vamos usar o seu canal para nós prestarmos conta a cada balancete que a gente fechar. Ficamos honrados. Pois está escolhido, né, Lívia? Isso. Então, aqui, a gente aproveita que está finalizando, né? Então, nós aproveitamos para agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos conversando com os eleitores, porque nós tentamos ir em todas as casas, conversar pessoalmente, mas infelizmente, né, a gente não consegue. Então, nós agradecemos a todos que estão em casa nos assistindo. O período eleitoral é para isso. Nós ainda temos eleitores indecisos. É importante ouvir, avaliar as propostas. E não só as propostas, mas avaliem também o candidato como pessoa. Porque eu falo, Paulo, que o que acontece? Nós não conseguimos ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho e uma pessoa na comunidade. Aquilo que é a Lívia dentro de casa, ela é a Lívia no trabalho e ela é a Lívia em sociedade. Então, é extremamente importante a gente fazer essa análise, né? Do caráter de todos os candidatos que estão aí,
da competência de todos os candidatos que estão aí colocando o nome à disposição, né, para depois não arrepender. Porque o que eu costumo sempre falar nas nossas reuniões, nas nossas visitas? O voto, ele não tem preço. O voto, ele tem consequência. E as consequências podem ser boas ou podem ser ruins. E se a consequência for ruim, você só vai ter chance daqui 4 anos. Então, tem que analisar com muito cuidado, com muita cautela, a oportunidade que o poder agora está na mão do povo. Né? É um direito constitucional que a nossa Constituição garante. O poder, ele emana do povo e vem do povo. Então, o poder agora não está na mão dos políticos, gente. Vamos acordar. O poder está na mão do povo. Vamos fazer a diferença. Mostrar que nós somos capazes de mudar a realidade, a história de vida do nosso município, votando consciente, fazendo a melhor escolha, né? Sem levar para o lado pessoal, de amigo, de parente, escolher mesmo com a consciência, deixando um pouquinho o coração de lado, agindo com a razão, porque as consequências elas são muito drásticas, tanto para bem quanto para mal. Justamente. Então, galera, chegamos ao fim da nossa entrevista com a candidata Lívia e com o senhor José Manicato. Desde já quero agradecer, candidato, por ter aceitado o nosso convite, o senhor. Quero agradecer ali, tem o Wesley ali, Iraíz, meu amigo Bruno, está dando suporte para a gente. Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida de algum plano de governo, pode entrar em contato com a candidata, que ela tem aqui tudo registrado. Tem o site também, Pablo, tem né? as redes sociais dela. Entre em contato com a candidata. Desde já agradeço cada um de vocês que estão aqui com nós, que nos assistiu, vão assistir depois. Entre em contato com a candidata e tire suas dúvidas, tá bom? Ela está à disposição de vocês. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite, obrigado. E é 45, gente, dia 6 de outubro, 45.